Olá, eu sou o Tuca. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor do que X-Men, a cronologia quase perfeita. Esse é o terceiro episódio que eu faço sobre o grupo de mutantes mais amado dos quadrinhos, mas dessa vez eu vou falar sobre os filmes live action das duas franquias que tivemos até o momento e tentar fazer algum sentido na bagunça, na salada mista que é a cronologia dos X-Men. E por que eu tô fazendo isso? Bom, que nesse mês, mais precisamente no dia 25 de julho, estreia o terceiro longa do mutante mais boca suja dos quadrinhos e das telonas. Então eu fiquei saudosista com rumores de personagens que podem aparecer no filme e resolvi reassistir essa franquia inteira. Então, se você fica perdido, assim como eu na hora de assistir os filmes, não sabe por onde começar, não sabe qual é a ordem certa de assistir, eu tenho a solução. É perfeita? Não, por isso que eu falei que é quase perfeita. Porque eles cagaram na cronologia desses filmes várias vezes. E aí resolveram fazer um reboot e conseguiram bagunçar ainda mais. Mas é isso, vamos tentar dar sentido pra essa zona. Eu espero que vocês gostem da cronologia que eu vou deixar aqui. E que esse episódio te ajude a ter uma experiência melhor fazendo um esquenta pra Deadpool 3. Então vamos começar do começo. X-Men Primeira Classe é de 2011 e é onde tudo começa. Aqui temos um jovenzinho Xavier conhecendo uma jovenzinha mística em sua cozinha e criando uma bela amizade. Eles crescem e vivem uma vida de privilégio e riqueza juntos, enquanto o jovem Magneto sofre nos campos de concentração e é aliciado pelo vilão Sebastian Shaw, que, pra quem não sabe, já apareceu na animação clássica e em X-Men 97 como parte do Círculo Interno do Clube do Inferno, que também dá as caras por aqui. Anos mais tarde, o caminho desses três jovens adultos se cruza. O Magneto tá obcecado em se vingar da morte da sua mãe pelas mãos do Sebastian Shaw, enquanto Xavier e a Mística estão trabalhando juntamente com a CIA para tentar parar o vilão e a sua equipe de mutantes malignos, a.k.a. o Clube do Inferno, e para isso eles vão precisar se unir. Mas para fazer isso eles vão precisar de ajuda. Então o casal Chave Neto recruta alguns mutantes para o que seria a primeira classe da Escola Xavier para jovens superdotados. Ai, que delícia! E as maquinações de Shaw em busca de uma guerra nuclear para exterminar os humanos e causar uma grande gênesis mutante acaba levando os dois grupos de mutantes a se enfrentarem no que ficou conhecido como a Crise dos Mísseis de Cuba, um momento histórico que aconteceu de fato em 1962. Eu gosto desse filme, ele trouxe de volta a melhor parte dos mutantes, ele é um filme que explora ali aquele início, as motivações. Ele é um filme bem sessão da tarde, ele não é pretensioso em ser o ápice dos filmes de mutante. Ele não tem assim um grande roteiro, mas ainda assim ele consegue trazer boas motivações para os personagens. Ele consegue ser divertido e interessante de assistir. Ele nos apresenta vários mutantes, como o Havok, que é o irmão mais velho do Scott Summers, o Hank McCoy e a primeira aparição decente da Emma Frost nesse universo como parte do Clube do Inferno. Eu acho ele um filme muito bem feito, eu gosto da situação histórica que ele mostra, eu gosto dos figurinos que ele traz. Eu só gostaria de ter visto mais de alguns personagens. Porque se vocês bem se lembram, a gente vê ali vários personagens dos dois grupos, mas a gente nunca mais vai vê-los, basicamente. Exceto pelos principais. E o mais engraçado é que esse filme, como saiu depois da saga original e dos filmes do Wolverine, ele meio que tenta ser um reboot. Só que a ideia de reboot meio que não foi pra frente e ficou uma bagunça. Mas enfim, por isso que eu coloquei ele aqui no início, ele é o início de tudo, vamos esquecer essa história de reboot.
O próximo filme é X-Men Origins Wolverine, é de 2009 e se passa majoritariamente alguns anos após Primeira Classe. Aqui acompanhamos a jornada de Logan e seu meio-irmão Dente de Sabre através dos séculos até os anos 70, onde a maior parte do filme acontece. Vemos toda uma maquinação que levou o Wolverine a aceitar tomar o banho de adamantium, e eu gosto que eles adaptaram uma HQ do Wolverine ali do início dos anos 2000, onde aparece ele criança descobrindo a sua mutação e as suas garras de osso. Porém, diferente da HQ, esse filme não é bom. Ele peca em muitos lugares, principalmente na reimaginação de alguns personagens, como por exemplo o Deadpool, que é horrível nesse filme. Além disso, temos um Gambit muito subutilizado e o terrível cameo da Emma Frost, que é horrível. Só que assim, se a gente for considerar, né, esse filme se passa na década seguinte ao Primeira Classe. E lá ela é uma mulher adulta, aqui ela é uma adolescente. Como eu já disse, uma bagunça. E eu não tô louco, tá? Isso não é coisa da minha cabeça. Ela é acreditada no filme como Emma Frost. Aqui também temos um jovem Scott Summers descobrindo seus poderes e o Xavier já careca, velho e na cadeira de rodas, o que me faz questionar se esse filme deveria entrar aqui ou não. Mas não tem como colocar ele em outro lugar, então é aqui mesmo e passar pano para alguns detalhes, porque não tem jeito. Como eu já disse, bagunça. Outro ponto negativo que eu não posso deixar de falar nesse filme é o par romântico do Carcaju, que sofreu whitewashing. A personagem mutante, conhecida como Raposa Prateada, é uma personagem nativa americana. E no longa ela é vivida por uma mulher branca, que até onde eu cavuquei não tem descendência nenhuma de povos originários. Mas enfim, esse filme é um pouco sofrido, dá pra entender por que a sub-franquia X-Men Origins foi abandonada, mesmo tendo já roteiros e produções iniciadas para outros personagens. Segundo rumores, teria um filme do Magneto, um filme da Tempestade e um filme do Scott Summers. E ainda bem que não tivemos, não é mesmo? X-Men, o filme é de 2000 e é o mais perto que já chegamos de um clássico. Ele foi bom e competente pra época, mas não se deixe enganar pela nostalgia. Ele não é tão bom assim. Ele tem diversos problemas de roteiro, principalmente na trama principal, onde não faz sentido algum Magneto conseguir transformar humanos em mutantes através do seu campo eletromagnético. É uma viajada muito louca que os roteiristas deram ali para conseguir justificar o filme, e eu acho que teriam histórias muito melhores. Na trama, o Magneto constrói uma máquina capaz de alterar e manipular ali o seu campo eletromagnético e quer usar esse aparelho para transformar todos os humanos em mutantes e assim acabar com preconceito contra eles. Uma jovem vampira cruza o caminho de um jovem Logan. Aliás, o Canguru Jackman estava mais gostoso nesse filme do que nos seguintes, onde ele fica musculoso demais. Só queria pontuar isso aqui rapidinho. E que acidentalmente acaba cruzando o caminho também com os X-Men. Agora, todo esse grupo precisa se unir e parar o plano maligno do Eric. A gente tem sim pontos altos no filme, foi a primeira vez que a gente viu o grupo principal de mutantes nas telonas. A gente tem ótimas adaptações e reimaginações de personagens, como por exemplo a Mística, da Rebecca Romijn, que é fantástica. Tanto em atuação, apesar de ela não falar muito no filme, mas toda a idealização de como o poder dela funciona ali, com escamas, alterando a figura dela, é bem interessante. Porém, temos uma Jean extremamente nerfada, que não faz quase nada o filme inteiro, uma Ororo que mal tem 5 falas, além de diversos outros personagens mal aproveitados. E a ação de verdade nesse filme não tem quase nada. Mas mesmo assim ele ainda tem um lugar especial no coração de muita gente, inclusive no meu, pelo fator primeiro filme do Grupo Mutante. E nostalgia, né? Era o que tinha pra época e a gente gostou. Ele não é péssimo igual Wolverine Origins,
mas ele não é o nível de excelência do que ele poderia ter sido. X-Men 2 é de 2003, e esse sim é o ápice da saga original, pelo menos pra mim. É o raro caso onde a sequência consegue ser melhor do que o primeiro filme, e aqui o roteiro foi muito bem trabalhado e muito coeso. A tensão entre mutantes e humanos aumentou em decorrência do ataque do Magneto e principalmente pela tentativa de ataque ao presidente dos Estados Unidos por um mutante, o que faz com que uma unidade do exército que apreende, estuda e neutraliza mutantes, ataque a mansão Xavier e sequestre vários dos alunos. E cabe aos X-Men que sobraram resgatar os jovens mutantes e o professor das garras dessa facção que quer usar o Xavier para exterminar todos os mutantes do mundo. Esse filme conseguiu trazer muitos elementos dos quadrinhos, como a luta por igualdade, o subtexto queer, e ele conseguiu ser muito bom e muito fidedigno ao grupo de mutantes no que ele se propôs a ser. Toda a cena inicial do Noturno atacando a Casa Branca é simplesmente fantástica e muito bem feita. A conversa que o Bob tem com os pais é excelente e é usada até hoje como referência sobre aceitação queer, e foi inclusive revivida e feita de paralelo recentemente quando X-Men 97 estava em alta. Então, quando foi que descobriu que era... Um mutante? Tente entender. Para nós, Bob estudava numa escola de superdotados. Bob é especial. Nós sabíamos, só não sabíamos que ele era Ainda amamos você, Bob. É que esse problema com mutantes é meio... Que problema com mutantes? complicado. Bob, você tentou não ser um mutante? Nesse filme temos ação de verdade, diferente do anterior. Vemos o Wolverine lutando diversas vezes, ainda que um pouco engessado, mas vemos. Vemos inclusive a Tempestade e a Jean com um pouco mais de protagonismo, mas aqui o Magneto foi nerfado. Ele já não consegue mais controlar campos eletromagnéticos, apenas o metal em si. Além de termos várias aparições de mutantes em momentos únicos do filme desaparecendo depois, como é o caso do Colossus, da Lince Negra e de tantos outros. Eles são colocados no filme mais como easter egg e não como personagens de fato. Ainda assim, ele é um bom filme e é muito gostosinho de assistir. E no fim, o sacrifício da Jean faz com que ela desperte a Força Fênix, que foi um grande gancho, um grande cliffhanger ali pra época, para uma próxima continuação. X-Men 3, o confronto final de 2006, não conseguiu ser tão bom quanto seu predecessor, mas ainda é melhor que o primeiro. Na trama, acompanhamos a história da Jean, desde quando ela é recrutada ainda bem jovem em conjunto pelo casal Chave Neto, e nesse filme ela não entra em contato com a Força Fênix, mas a Força Fênix vem de dentro dela por uma espécie de transtorno dissociativo de identidade causado pelo Xavier quando ele tentou suprimir os poderes e o potencial destrutivo que ela tinha. A Fênix ressurge no Lago Alkali, onde a Jean se sacrificou para salvar os seus colegas no último longa dos mutantes. A luta mutantes versus humanos escalona, principalmente porque agora os humanos conseguiram encontrar uma cura para o gene mutante, e o Magneto logo se reúne a forças revolucionárias para atacar a clínica que inventou a pseudocura, e uma guerra se aproxima, principalmente quando ele consegue recrutar a Fênix para sua causa. E uma batalha quase bem feita acontece no terço final do filme, que resulta na morte da Jean pelas garras do Logan. Esse filme consegue ser bom nos seus 2 primeiros atos. Ele tem uma cena de abertura fantástica, com os X-Men enfrentando um sentinela na sala de perigo, meio que um aceno para os fãs do desenho clássico, e uma leve decepção quando a gente descobre que é apenas um treinamento, já que todo fã da franquia gostaria de ter visto o arco dos sentinelas nas telonas. O filme é fantástico ao mostrar a elevação de tensão entre as duas espécies, uma revelação acontecendo, Xavier e o Magneto disputando pela atenção da Fênix,
Mas a luta final poderia ter sido muito melhor. Como sempre, temos novos personagens aparecendo, como a Kitty Pryde e o Fera, que já havia aparecido ali no primeiro filme, em meio que um cameo na sua forma humana, dando uma entrevista na televisão. E outros personagens que foram deixados de lado pelo roteiro, como é o caso da vampira, que deixou a mansão para tomar a cura e assim poder beijar o Bob, que agora já tá mais interessado na Kitty, e a Mística, que foi transformada em humana por causa da cura e abandonada pelo Eric. Além desses, a gente ainda tem outros personagens desaparecendo da franquia sem qualquer explicação. De novo, como é o caso do Noturno, que sequer é mencionado no longa, mas o filme tem sim os seus pontos altos, como a luta na casa da Jean e ela exterminando o Professor Xavier, que, spoiler, ressuscita na cena pós-crédito. E eu sei que muita gente ficou confusa com isso, mas quem estava prestando atenção no início do filme, na aula que o professor tá dando, percebeu que ele menciona um paciente da Moira que nasceu sem cérebro e é apenas um corpo mantido vivo. Após a sua morte pelas mões da Fênix Vingativa, ele transfere a sua mente para aquele corpo. A gente também tem que relevar o fato de que a Moira não é mais uma agente da CIA, como a gente viu lá em Primeira Classe, mas uma cientista, e tá tudo bem, ela pode ter deixado a CIA depois dos anos 60 e ter ido pra faculdade, pra virar uma cientista, eu aceito tudo isso. Mudança de carreira tá aí, todo mundo faz, não é nem um bicho de 7 cabeças. O que eu não aceito é em Primeira Classe dizerem que ela é ruiva quando claramente ela tem o cabelo castanho. Mas enfim. E como vimos também no final do filme, a cura não era definitiva, já que temos o Magneto movendo uma pecinha de xadrez. O próximo filme, cronologicamente falando, é Wolverine Imortal de 2013. Depois de assassinar a Jean e a Fênix pelo bem maior, o Logan tá perdido e precisa lidar com o fato de que ela morreu e não vai mais voltar. Por isso ele viaja até o Japão para fazer o seu retiro espiritual. Isso é algo que sempre acontece nos quadrinhos, nas animações. E, honestamente, nesse filme não acontece nada de relevante para a franquia, então eu não vou me estender muito sobre ele. Até mesmo porque eu já tentei assistir esse filme diversas vezes e eu acabo sempre dormindo na metade e acordo lá no final de tão monótono que ele é. Enfim, Logan vai pro Japão, descobre uma conspiração, ajuda o seu novo interesse amoroso, luta contra o samurai de prata, salva a garota e é isso. Acabou. É esse filme. Nada demais, nada que influencie o universo, é isso, acabou. Ele não é um filme ruim, tá? Ele é bem produzido e tudo mais. Ele é bonito até de se assistir, em comparação aos outros filmes da franquia, mas ele é chato. Dias de um Futuro Esquecido é de 2014, e se você chegou até aqui, pode ser que esteja muito confuso sobre a ordem cronológica dos fatos que eu tô apresentando. Mas calma que logo tudo vai fazer sentido, tá? Nesse filme acompanhamos duas linhas temporais, o passado, nos anos 70, e o futuro, em 2023. Esse filme é uma tentativa de reviver a saga dos mutantes com um dos arcos mais amados dos quadrinhos e da animação, e especialmente depois do morno recebimento de Primeira Classe e Wolverine Imortal nas bilheterias. Aqui vemos um futuro distópico onde os mutantes foram quase inteiramente exterminados pelo Projeto Sentinela, e os poucos que sobraram foram escravizados ou são fugitivos com os dias contados. O que é o caso do grupo da Kitty Pryde, formado pelo Bishop, Mancha Solar, Blink, Apache, Homem de Gelo e Colossus. Eles vivem meio que como nômades ali, coletando o que precisam para sobreviver, indo de lugar em lugar, sem ficar muito tempo, sem formar um lar, sem ficar exposto. E eles sempre fogem antes de um ataque dos sentinelas, já que a Kitty Pryde desenvolveu um poder do nada de enviar a mente de uma pessoa de volta no tempo e alertar o grupo sobre o ataque antes que ele possa acontecer. Em busca desse poder, Chave Neto, Tempestade e Wolverine procuram um grupo para poder mandar a mente do Logan de volta ao passado
e impedir que as escolhas da Mística resultem naquele futuro que eles estão vivendo. No passado, o Magneto tá preso no Pentágono por ser suspeito de matar o presidente Kennedy, já que tem toda aquela história da teoria da conspiração, da bala curva, pipipi, popopó. O Xavier tá colocadão e a Mística tá buscando vingança contra o Bolivar Trask, que matou diversos mutantes, incluindo amigos dela, como é o caso da Angel e da Emma Frost, que apareceram em Primeira Classe e nunca mais foram citadas. E é com o sangue da Mística que o Trask quer criar os novos sentinelas que vão dominar o futuro e acabar com os mutantes. Inclusive, nos quadrinhos, esse sentinela que consegue mudar de forma é chamado Nimrod. Já falei sobre ele nos episódios anteriores desse podcast sobre X-Men. O filme é divertido, é gostoso de assistir, tem vários momentos até engraçados. Vemos uma Mística diferente dos outros filmes todos em que ela apareceu, super obstinada. Ela não é mais aquela meio que jovem adulta, quase adolescente, sabe? Que aparece em Primeira Classe. A gente tem a icônica cena do Mercúrio resgatando o Magneto da prisão. E as lutas que acontecem no futuro são espetaculares. Esse filme ele tem muitos pontos positivos. O único ponto negativo... Não vou falar ponto negativo. O único ponto alternativo é que ele tem uma versão estendida chamada Rogue Cut, que é dificílima de achar para assistir. Eu passei anos procurando em uma boa qualidade e só recentemente eu consegui achar. Mas eu preciso confessar que eu me decepcionei. E não porque é ruim, porque é basicamente o mesmo filme. Mas é que na minha expectativa, a versão da vampira traria a vampira com o poder de enviar as mentes pro passado ali no lugar da Kitty. O que pra mim faria muito sentido, já que nos quadrinhos, se eu não me engano, a Kitty nunca teve esse poder. Esse poder era de uma outra mutante, e aí no filme eles ficaram com preguiça de apresentar essa mutante e só meteram a Kitty lá, e é isso, vai. Mas não é isso que acontece no Rogue Cut. No Rogue Cut, o filme continua exatamente da mesma maneira, até que na metade, quando o Logan acidentalmente fere a Kitty, o Bob e o Magneto vão em busca da vampira para eles poderem continuar com a missão. Enfim, tem umas cenas a mais, mas não muda a história e os acontecimentos. É um assista se quiser, se você encontrar, se você tiver afim. É legal de ver a Ana Paquin aqui reprisando o papel dela de vampira, que sempre foi subutilizado nos filmes inteiros. Ela nunca fez nada de especial que a personagem dos quadrinhos faz. Ela nunca conseguiu chegar assim a 1/10 do que a personagem dos quadrinhos é. E eu não tô culpando a atriz, tá? Eu tô culpando o roteiro. No final do filme, quando tudo se resolve, vemos aquela linha temporal do futuro deixar de existir. Ou seja, é um apocalipse para aquela linha do tempo. A história é reescrita e todos os filmes que tivemos até aqui, exceto Primeira Classe, aconteceram nessa linha do tempo que se encerra em 2023. Porque eles mudaram ali o passado nos anos 70, então Wolverine Origins não acontece e a trilogia original também não. Quer dizer, elas acontecem, mas na linha do tempo extinta. O que torna todos os próximos filmes uma linha do tempo única. Nessa nova linha do tempo, mesmo em 2023, Jean e Scott estão vivos, o que mais uma vez confirma que os eventos da trilogia original não aconteceram e, por consequência, os filmes do Logan também. No fim do filme, no passado, vemos Logan ser apreendido pela Mística se passando pelo Stryker. O que explica ali que ele vai passar de novo pelo projeto Arma X, só que dessa vez de uma forma diferente do que a gente viu em Origins Wolverine. X-Men Apocalipse é de 2016 e agora estamos oficialmente no universo rebutado? Oficial? Escolha a palavra que vocês quiserem. Sem mais confusões de Xavier careca andando, Xavier cabeludo na cadeira de rodas e outras tantas incongruências, nesse universo a Moira desistiu de ser uma cientista e ela continua na CIA e é tudo culpa dela. É aquela síndrome da mulher branca salvadora que faz tudo acontecer nesse filme.
O filme começa com a construção do Templo do Apocalipse no Egito Antigo. Ele era o imperador, o dono da porra toda, até que os humanos se cansaram de deitar para ele, se organizaram e orquestraram um ataque à pirâmide, fazendo com que toda a construção fosse engolida pela terra. Na sequência, no presente, vemos vários núcleos, vemos o jovem Scott Summer descobrindo seus poderes e sendo levado pelo irmão Havoc para a Mansão Xavier, onde ele conhece a Jean Grey, que não foi nerfada nessa linha temporal. Vemos a Mística resgatando o Noturno, o Eric vivendo uma vida pacata com a sua mulher e filha, e a Moira investigando uma seita maligna no Egito. E, acidentalmente, liberando o Apocalipse de seu sono eterno. Como eu disse, se não fosse por ela, nada disso teria acontecido. Assim que o Apocalipse se ergue, começa a procurar novos mutantes para serem seus cavaleiros. Ele recruta a Tempestade, a Psylocke, o Anjo e o Magneto. E juntos eles vão exterminar os humanos e construir o Império Mutante Perfeito. Mas os X-Men vão ter que se unir para impedi-lo. Esse filme é um filme bem bom, ele é bem competente, mas ainda faltou algo para mim ali. Eu acho que talvez por começar com vários núcleos, ele acaba trabalhando alguns mais do que outros e demora um pouquinho para tudo se encaixar ali, todos se unirem contra o Apocalipse. O que não é algo ruim, eu não tenho problema nenhum com isso, mas não sei se é por isso ou se é pelo Apocalipse não ser tão vilanesco quanto ele poderia ser. Se a gente para e olha pro Apocalipse dos quadrinhos, das animações, ele é muito vilanesco. Ele não é calmo, passível, manipulador. Ele é arrogante, ele é eu quero isso, eu quero agora, eu quero do meu jeito, eu vou fazer de tudo, sabe? Eu acho que eles podiam ter extrapolado mais ali o Apocalipse e ter entregue algo melhor. Nos pontos positivos, vemos os jovens mutantes Scott, Jean e Noturno se esforçando para ajudar, principalmente depois que a Mística, o Hank, o Mercúrio e a Moira são raptadas pelo General Stryker. Inclusive, eles ajudam a libertar um confuso e meio feral Wolverine do Projeto X, o que mais uma vez indica a nova linha temporal. E temos também uma expansão da clássica cena do Mercúrio, que fez muito sucesso em Dias de um Futuro Esquecido, e aqui, ao invés de ele resgatar um personagem só, ele resgata todos os alunos da Mansão Xavier que está prestes a ser destruída por uma explosão ao som de Sweet Dreams. Toda essa sequência do Mercúrio é muito boa, é muito engraçada, mas ela é isso. Ela não teve o impacto da genialidade, da criatividade, porque ela não foi a primeira. Toda a sequência de batalha contra o Apocalipse é muito boa, a Jean se deixando levar pela extensão dos seus poderes e todos ali ajudando da forma que podem é bem legal. E nas cenas finais vemos a Mística treinando a nova equipe de X-Men contra os Sentinelas na Sala de Perigo, em trajes que referenciam as roupas dos quadrinhos e que foi o mais perto dos trajes originais que já chegamos. Mas que no próximo filme, adivinhem, não vão aparecer. Além disso, na cena pós-créditos, temos uma ligação com o filme Logan, ao ver que agentes do Essex Corporation coletam amostras de sangue do Projeto Arma X. X-Men Fênix Negra é de 2019 e poderia ter sido muito melhor. Não me entenda mal, ele é um ótimo filme até a metade, mas depois ele meio que se perde um pouco por tentarem condensar o roteiro de 2 filmes em um só. A trama começa com uma nova sequência da Jean descobrindo as suas habilidades. Se haviam dúvidas sobre ser uma nova linha do tempo ou não, aqui temos certeza. Vemos ela bem jovem descobrindo seus poderes e, consequentemente, causando um acidente de carro que leva ao falecimento da sua mãe. A Jean foi uma das primeiras recrutas da escola logo após aquele período sombrio do Charles meio drogadão em Dias de um Futuro Esquecido. E isso aconteceu, sei lá, acho que 2 anos depois de Dias de um Futuro Esquecido. Então ela foi realmente uma das primeiras alunas que ele recrutou. E novamente o Charles foi um cafajeste, foi um cuzão alterando a mente da Jean ao seu bel prazer.
para fazer com que ela não sentisse culpa pela morte da mãe ou pelo abandono do pai, além de ele sentir medo da extensão dos poderes que ela tinha. Inclusive, isso explica algumas cenas do filme anterior, tipo o descontrole dos poderes dela, os pesadelos que ela tinha ali, e acabava afetando todo mundo na mansão, mas enfim. Os mutantes agora não são mais os inimigos dos humanos, isso porque eles impediram o apocalipse do mundo no filme anterior. O Charles agora tem linha direta com o presidente, e é a pedido dele que os X-Men são convocados a resgatar um ônibus espacial que está em perigo. Lá, a Jean entra em contato com a Força Fênix e começa a ficar errática. Além disso, uma raça de alienígenas metamorfos que estavam atrás da Força Fênix aterrissam na Terra e se infiltram em diversos lugares. Eles manipulam tudo para tentar se apossar da Fênix e tomar o planeta para si. Até que são impedidos pelos X-Men e pela própria Jean, que se sacrifica para que a Terra não seja destruída. E é uma pena que, com a aquisição da Fox pela Disney, não tivemos o filme completo dividido em 2 partes, justo agora que acertaram no tom de pele da Mística e do Fera, que em todos os outros filmes foi um azul meio estranho, e principalmente por todos os cortes e todas as edições que eles fizeram no roteiro. Como, por exemplo, a raça de alienígenas que chegam na Terra são os Skrull. Eram para ser os Skrull. Mas a Disney impediu que fossem os Skrull, por quê? Porque logo eles apareceriam em Capitã Marvel, que estreou no ano seguinte. O que me deixa mais triste ainda é a decepção que foi toda a saga das invasões secretas no MCU, que foi um desserviço dos personagens. Assim, se eles tivessem mantido a invasão Skrull aqui nesse filme da Fênix Negra, teria sido muito melhor, porque são os Skrull maléficos e peçonhentos, digamos assim, dos quadrinhos, que se infiltram em todos os lugares pra fazer o que eles quiserem. Inclusive, se vocês procurarem na internet, a arte conceitual dos Skrull parecia ser incrível. E eu acredito que faria um jus a todo um arco muito melhor das invasões, como eu já disse. Também tivemos uma Jean super poderosa e uma Força Fênix muito bem feita, mas a minha única reclamação é que fazer todas aquelas cenas com o cabelo dela em CGI é um pouco cansativo, sabe? Não precisava daquilo. Colocasse um ventinho ali, desperdício de dinheiro. Mas a pressa em encerrar a franquia acabou ceifando a vida que esse filme poderia ter. Essas são as minhas reclamações em relação a esse filme, mas fora isso ele funciona, ele é um filme bom, ele consegue ter início, meio e fim, não é uma decepção, mas é um pouquinho confuso ali quando chega na metade, depois que a Mística morre, e parece que as coisas que acontecem em seguida acontecem muito rápidas, e é isso. Ele fez o melhor que pôde com as limitações que a Disney impôs. E mesmo assim continua sendo um ótimo filme. Mas saber que ele poderia ter sido muito superior me deixa frustrado. O próximo filme dessa lista é Deadpool de 2016. E esse é um filme que se passa mais na atualidade, já que a Fênix Negra aconteceu, se eu não me engano, nos anos 90... e o Apocalipse no final dos anos 80, o que indica que esse acontece talvez nos anos 2000. Acho que sim, talvez mais até 2010, por aí, na década de 10. Não me recordo no momento. Esse é o primeiro filme do Mercenário Tagarela. É um filme com baixo orçamento comparado às outras franquias dos mutantes. E ele conseguiu fazer tudo muito bem. Na história, Wade Wilson é um veterano do exército que seguiu todos os caminhos errados na vida e se tornou um assassino de aluguel, um capacho, um pilantra, um capanga, ou um mercenário desbocado que não pensa 2 vezes em se meter em cilada. Ele tem uma vida normal, ele conhece a sua namorada Vanessa e ficam juntos por quase 1 ano até ele descobrir que ele possui um câncer terminal e apenas mais alguns meses de vida. Na tentativa de não morrer, ele aceita a oportunidade de participar de um experimento que visa destravar o gene mutante em pessoas que possuem o gene, mas nunca tiveram seus poderes despertados.
E assim ele se torna o Deadpool. Um cara com um corpo desfigurado que teme voltar pra casa e ser rejeitado pela mulher. Ai, a masculinidade frágil, viu? E por causa disso, ele busca se vingar do cara que fez isso com ele e tentar fazer esse cara transformar ele de volta ao que ele era antes. Esse filme ele é excelente no que ele se propõe a fazer, ele não é um filme que tenta ser grandioso, que ele tenta demais, nada disso. Mas ele consegue apresentar personagens hilários, uma boa história, vários easter eggs, muita ação, quebra da quarta parede, muitas alfinetadas aos outros universos de filmes, seja o MCU, seja os Mutantes da Fox, e muita piada suja. Já a sequência é meio... Deadpool 2 é de 2018 e não é tão bom quanto o primeiro. Hashtag joguei a polêmica e saí. Na trama, tudo voltou ao normal depois do primeiro filme, ou quase. O Wade continua um maracujá velho, mas a Vanessa não liga. Eles estão bem até que capangas invadem o seu apartamento para matá-lo e acabam matando a Vanessa por acidente. Depois disso, ele fica depressivo e tenta acabar com a própria vida de diversas maneiras, mas considerando que ele é quase imortal, é uma tarefa bem difícil. Após ele explodir o apartamento onde ele vive, ele recebe uma visitinha do Colossus que o leva para a Mansão Xavier para cobrar a promessa que ele se torne um X-Men, que ele fez no filme anterior, para conseguir a ajuda do grupo. Inclusive, temos um easter egg nesse momento dos X-Men aparecendo ali em uma salinha, só que sem a Jean, o que por si só já foi um spoiler, já que a ordem de lançamento dos filmes é diferente e Deadpool saiu um ano antes de Fênix Negra, então a gente teve ali um spoiler. E eles estão lá, Deadpool, Colossus, várias piadinhas, kkkk, até que eles veem no jornal da TV um incidente envolvendo um jovem mutante no orfanato e resolvem ajudar. Mas pra lá pra frente do filme, o Deadpool e esse menino acabam presos e na prisão o Cable aparece pra tentar acabar com o garoto. Em uma nova edição de quê? Dias de um Futuro Esquecido. É isso mesmo, quando tudo tá dando errado, quando se está sem ideias, quando não se sabe o que fazer, mete um Dias de um Futuro Esquecido que tá tudo certo. Os fãs amam, os fãs querem, os fãs pedem. Eu já tô cansado. Nessa nova versão, o Cable volta ao passado depois que a sua família é morta por um mutante que logo descobrimos ser um menino. E por conta disso ele quer matar ele para mudar o futuro e o Deadpool precisa impedir isso e acaba criando a sua própria equipe mutante para impedir o Cable. Esse é um filme engraçado, ele tem ótimos momentos, mas eu honestamente acho o personagem do Cable um saco. Eu acho que o filme tenta apresentar muita coisa e coloca muita coisa que não leva a lugar nenhum. Como, por exemplo, toda a sequência ali da X-Force do Deadpool, que tá ali ou não fez diferença real pra trama, mas enfim, gera alguns momentos engraçados e tudo mais. E depois que tudo se resolve, vemos o Wade fazendo peripécias pelo tempo a fim de resgatar Vanessa, até mesmo em linhas temporais já extintas como a da trilogia original, onde ele aparece lá no filme Wolverine Origins. Pra mim, o primeiro filme do Deadpool foi mais acertado, ele tem um roteiro mais enxuto, lá todas as piadas fazem sentido, tudo que acontece faz sentido, enquanto aqui a gente tem muitos momentos e até algumas piadas que não engatam tão bem. É um filme ruim? De forma alguma, ele é um filme super divertido. Eu só acho que ele poderia ser melhor. Mas enfim, eu acho o primeiro melhor, essa é a minha opinião, me critiquem, me julguem, eu sei que vocês gostam de discutir comigo, talvez, não sei. Não precisa xingar no YouTube igual algumas pessoas fazem. Você tá errado, você é um imbecil, você é um ignorante. Logan é de 2017 e é uma continuação dessa linha temporal, já que a anterior foi extinta em 2023 e esse filme se passa no ano de 2029. É meio estranho? Sim. Ele parece ser uma continuação perfeita para aquela linha do tempo da trilogia original,
Mas, como ela foi extinta em 2023, ela não tem como se encaixar lá. Só aqui. Até onde sabemos. Na trama, vemos um velho Wolverine cansado, xoxo, capenga. Seu poder de cura já não é mais o mesmo, ele não luta mais como lutava antes. E ele virou babá do Charles, que entrou na terceira idade e surtou e acabou matando um monte de gente e não consegue mais controlar os seus poderes mentais direito. Esse filme é o fim da picada, é tristeza, é miséria, é sofrimento. É uma vida de bosta. Até que o caminho do Logan se cruza com o de uma jovem menina mutante que está sendo caçada pela Essex. Sim, a mesma que apareceu na cena pós-crédito de X-Men Apocalipse. A menina em questão é um clone aprimorado do Logan, digamos assim. Ela tem os mesmos poderes que ele, inclusive as mesmas garras de Adamantium. Ou seja, ela é a X-23, aquele personagem criado para a série X-Men Evolution, que todo mundo amou e foi incorporada nos quadrinhos. A raça mutante está em declínio nesse filme, os jovens mutantes que nascem são caçados pela Essex, e o Logan precisa encontrar uma forma de ajudar a menina e os outros jovenzinhos a escaparem, a saírem do país para que eles possam ficar livres. Esse é um ótimo filme, ele tem uma boa história, ele é tocante, ele é dramático e ainda assim ele consegue ter bastante ação. Mas ele me deixa com mais perguntas do que respostas. Eu queria saber o que aconteceu de fato nesse meio tempo. Eu lembro que é mencionado que o Charles tem um ataque, ele acaba matando todo mundo, mas nada em detalhes. Eu queria saber quem que ele matou, eu queria um panorama mais complexo do que um futuro genérico onde os mutantes foram quase extintos. Esse já é o terceiro futuro onde isso acontece. Mesmo assim, é um excelente filme e o Logan morre no final, o que indica que o Wolverine de Deadpool 3 pode ser de outra linha temporal. Ou um clone, já que nesse mesmo filme do Logan também aparecem clones dele. Os Novos Mutantes é um filme de 2020 e foi a inscrição final na lápide do túmulo da Fox. Na trama acompanhamos a vida de 5 jovens mutantes que estão presos em um manicômio comandado pela Alice Braga e precisam escapar de lá se quiserem viver de outra forma que não seja como cobaias, já que o lugar é comandado pelo quê? Pela Essex Corporation, para fazer experimentos com eles. Apesar dos pesares, eu gosto desse filme. Eu sei que ele passou por muita revisão de roteiro, regravação. Rumores dizem que a produção desse filme era quase como a inflação antes do plano real. Você chegava no set um dia e tinha um roteiro completamente diferente do dia anterior. Isso até mesmo antes da aquisição pela Disney. E o que era para ser um filme de terror acabou virando um filme de acampamento. Ele mirou ali em Exorcista, Invocação do Mal e acertou em Goosebumps. O filme não é de todo ruim, nós temos ótimas atuações, 2 brasileiros no elenco, Anya Taylor-Joy como Magia, uma personagem que nunca tinha sido adaptada para o cinema, mas toda essa confusão do set, da produção, do roteiro, ela transparece para o filme e faz com que ele seja meio que perdido. Ele não consegue passar tensão, ele não consegue passar medo, ele não consegue passar senso de urgência, susto, nem nada do tipo. Falta ali um fio condutor ao longo do filme que fizesse com que a história de cada um dos personagens tivesse uma coesão maior para um todo, com que todos tivessem o seu passado melhor explorado. E ele acabou se tornando só um filme B com alguns momentos memoráveis e nenhuma grande conexão com o universo mutante além da que eu já mencionei, o que é uma pena. Ele não é tão ruim quanto Origens Wolverine, de fato bem de longe disso, mas ele é tão esquecível quanto Geração X. Telequeer 2000. Para quem não sabe, Geração X foi a primeira adaptação live action dos mutantes para as telas. Ele pretendia ser uma série de TV
Mas fazer algo assim naquela época era muito caro e custoso, então eles apostaram num piloto de 1h30 que, se fizesse sucesso, poderia ter uma chance como série de TV. Ele acompanha a história da Jubileu e um grupo de alunos da Escola Xavier, comandado pela Emma Frost, contra um vilão que tem a habilidade de invadir sonhos e sequestrar crianças. Roteiro: péssimo. Atuações: pavorosas, efeitos especiais decadentes dos anos 80. Mas para quem cresceu nos anos 90, era o que tinha, e a maioria de nós só viu esse filme porque ele passou incontáveis vezes na sessão da tarde. Novos Mutantes não é um filme péssimo, ele é assistível, ele é ok, ele é uma sessão da tarde, um dia tipo, eu não tenho nada melhor pra fazer. Nada melhor. E eu quero assistir alguma coisa, tô afim, coloca esse filme e é isso, sabe? Ele não é ruim, ele não é bom, ele é mediano. E eu acho que esse foi o intuito desse episódio, de tentar encontrar uma forma de organizar esse universo caótico que a Fox fez, que tem bons filmes, um ou outro excelente e alguns ruins. A intenção era, ajudar quem quer reassistir os filmes antes da estreia de Deadpool 3, ou talvez só lembrar alguns pontos positivos sobre os mutantes da Fox. E é isso, eu espero que eu tenha conseguido fazer isso, eu espero que essa minha ordem cronológica tenha ficado claro. E me digam aí se vocês concordam, se vocês discordam. Mas eu queria aproveitar para trazer uma fofoquinha aqui. Vocês sabiam que esse universo da Fox e até o da Sony eram para ter sido compartilhados? O Wolverine ia aparecer nos filmes do Homem-Aranha, mas a mala com o uniforme dele foi extraviada e ele acabou não conseguindo. Assim como o Demolidor e o Quarteto Fantástico também eram para ter aparecido em vários filmes, mas nunca deu certo. Seja por questões contratuais, por falta de organização no set, nada disso acabou acontecendo. Na época, essa era a intenção de um jovem Kevin Feige, que era um produtor desses filmes todos, mas por mais que ele tentasse fazer essa integração, as coisas não saíram como ele gostaria. O que foi bom, porque ele continuou tentando e assim surgiu o MCU. Mas me contem, vocês estão ansiosos para Deadpool 3? Querem que eu faça um episódio com a minha opinião, considerações, talvez fofocas sobre o filme? Se quiserem, é só me pedir no Instagram, ou comentar aqui no YouTube, ou aqui no Spotify. Eu não sei por onde você está me ouvindo, ou por outra plataforma. Algumas têm onde comentar, outras não, por isso que meu Instagram está sempre lá aberto para você. Aliás, falando em comentar e tudo mais, outro dia eu tava pensando em como chamar essa nossa comunidade que tá crescendo e se formando. Eu pensei em alguns nomes, não sei se vocês vão curtir ou não, mas eu pensei em Nadicas, em Nadinhas, em Nada Club. O que vocês acham? Vocês têm alguma sugestão melhor? Eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá nas minhas histórias do Instagram e vocês podem dar sugestões e votar no que vocês acham melhor. E é isso, é hora de ir para as estreias da semana, que nessa semana tá difícil de encontrar essas estreias, hein? Virada de mês é difícil. E é hora das estreias da semana. Na Max temos John Wick, Mad Max Sob a Cúpula do Trovão, e para quem curte filmes de kaiju, Godzilla e Kong o Novo Império já estão no catálogo. Na Netflix temos Tartarugas Ninja, o Caos Mutante, que já está disponível, assim como um Tira da Pesada 4, Axel Foley, a continuação que ninguém pediu ou estava esperando. No Prime Video, Uma Astronauta Quase Perfeita, uma comédia estrelada pela Emma Roberts, onde ela mente no currículo para entrar na NASA e assim realizar o seu sonho de se tornar uma astronauta. Estreia no dia 4. E por último, mas não menos importante, nos cinemas temos Meu Malvado Favorito 4. No quarto longa, o Gru precisa proteger a sua família e o seu novo filho de seu mentor vilanesco que escapou da prisão e quer vingança. E dessa vez vai contar com a ajuda de seus minions superpoderosos. Para os amantes de terror, Entrevista com o Demônio finalmente chega aos cinemas. Eu assisti o trailer e tô doido pra assistir esse filme.
Nele, um apresentador de talk show buscando resolver o problema de audiência resolve fazer um especial para o Halloween, mas o plano acaba dando errado, muito errado. E é isso. Boa vida pra vocês. Chave Neto, Tempestade e Wolverine procuram um grupo pra inventar nada. Tem nada pra inventar, só inventaram coisa aqui sobre a Kitty, mas ok. O Magneto tá preso no pentálogo. Na trama acompanhamos a vida de jovens 5 mutantes, é isso aí.